Hoje estarei mostrando o meu programa para simular coleções em 3D de partículas, que foi feito em Python utilizando as livrarias de Pygame e OpenGL. Para começar, eu mostrarei o programa final e depois explicarei o código parte por parte. Iniciando o programa, as partículas não começam com posições aleatórias, elas começam nas paredes do cubo, por assim dizer, mas as velocidades iniciais das bolas são totalmente aleatórias. No painel do programa, no primeiro vemos o número de bolas, a variação do tempo entre cada quadro que vai se mostrando, o momento total das bolas dentro do cubo e a velocidade média de todas as bolas. Também temos a posição do centro de massa do cubo, tendo em conta que todas as bolas têm massas unitárias. Com o espaço podemos pausar e despausar o programa para auxiliar a simulação. Com Page Up e Page Down podemos alterar a variação do tempo para que a simulação seja mais rápida ou mais lenta. E também com as flechas podemos mover o cubo para ver ele de diferentes perspectivas. Todas essas bolas, ou seja, a simulação tem em conta colisões inelásticas, portanto, o momento total se conserva, que estarei explicando no seguir do vídeo como foi feito no código e tudo isso, que no início eu pensei que ia ser muito mais complicado, mas terminou sendo bem mais simples do que eu pensei. Entrando no código, o programa basicamente está dividido em dois arquivos principais, o main.py e o collisionsimulator.py. Basicamente, tudo que tem a ver com os parâmetros iniciais e como é mostrado a cor das bolas, tamanho do cubo, tudo que tem a ver com o visual é tratado nesse arquivo. Agora, tudo que tem a ver com a dinâmica da simulação, as posições, as velocidades, cálculo de colisões, tudo isso está nesse arquivo, que está em uma classe para que fique mais ordenado e facilite a manutenção e entendimento do código. Que basicamente tem um construtor que ele recebe o número de bolas, o rádio de cada bola, o tamanho do cubo, esse daqui é um lado do cubo e ele calcula o resto, a variação de tempo inicial e a máxima velocidade inicial. E ele chama um método que gera as bolas, que basicamente inicia as bolas nos cantos, nas duas paredes de um cubo e com velocidades totalmente aleatórias. Depois tem uma função que se chama de moveVals, que basicamente adiciona a velocidade por a variação do tempo à posição. Basicamente move a bola e no seguinte ela verifica se a bola chegou no canto ou na parede do cubo. E nesse caso é a colisão mais simples, basicamente tem que inverter a velocidade nesse eixo com que ela colidiu com o cubo. Depois ela verifica as colisões, que esse daqui não é a melhor forma de fazer, porque quase todo mundo, eu comparo quase todo mundo com todo mundo. Só tem um filtro mais simples, que é quando a distância é absurdamente grande, ele não calcula. Ou seja, quando é 2 vezes o raio das bolas, que é a menor distância em que pode ocorrer uma colisão, é a maior distância, desculpa, se é que os outros eixos seriam nulos. Mas não é a melhor forma, mas para a quantidade de bolas que eu utilizo, funciona bastante bem. Depois vem o método onCollision, que é basicamente ele recebe o índice no vetor de posições
das duas bolas que estão em colisão, porque a norma entre a diferença de seus vetores é menor que a distância mínima. Então, modificamos o estado das bolas, porque quando as bolas colidem, elas trocam de cor e esse eu controlo com um vetor de estados, basicamente. Eu calculo a direção normal da colisão, que é basicamente só essa direção aí que importa, que pode ser bem difícil, mas graças às teorias de álgebra GA e álgebra linear fica muito fácil, porque a direção normal é a direção da diferença dos vetores. Então, pegamos o autovetor normal, por isso que tem a diferença dos vetores de posição divididos pela norma desse mesmo vetor, que é basicamente um autovetor com a direção normal da colisão. Depois calculamos a velocidade relativa entre as bolas e a velocidade normal, que é a mesma coisa que a velocidade relativa, mas na direção normal. E como é uma colisão inelástica, o único que devemos fazer é a velocidade que perde uma, a outra vai ganhar. E isso seria tudo. Depois tem o método que é Calculate Dynamics, que basicamente ela calcula o momento total do sistema nesse instante, a velocidade média nesse instante e a posição do centro de massa nesse instante. Isso seria tudo a classe que controla as simulações, as leis, tudo que seja aplicado. O outro arquivo, basicamente, o que ele faz é iniciar a tela onde vai ser mostrada todas as bolas e o cubo, e controla os eventos, que é para mover o cubo, tudo isso, com a câmera que tem que fazer. Basicamente, não tem nada que ver com a física, é totalmente diferente. Esse daqui é só para mostrar a simulação, que não é muito o ponto desse vídeo, mas basicamente tem um método que desenha o cubo, outro método que percorre o vetor de posições das bolas, verifica se a bola está em estado de colisão. Se ela está, a bola fica vermelha, caso contrário ela fica de cor amarela. Depois tem um método que se chama DrawHot, que basicamente desenha, coloca o texto dentro da simulação, com o número de bolas, variação do tempo, o momento e tudo isso. Depois está o método que ajusta a câmera, porque cada vez que basicamente você move tudo, sempre por cada quadro, você move tudo e no final de colocar todas as bolas, você tem que voltar a ajustar a câmera, por isso que está esse método aqui. E depois está o método que inicia o loop principal do programa, que ele vai ficar em um loop infinito até que essa bandeira running fique false, que é quando você fecha a janela. E é basicamente isso. Obrigado.